Olá, querido amigo, querida amiga, tudo bem com você? Quero agradecer por assistir esse vídeo. Sua participação é muito especial. Gostaria de lembrá-los que ao iniciar cada estudo, é muito importante que ore a Deus, pedindo que o Espírito Santo os guie a toda a verdade bíblica. O tema que estudaremos hoje é a verdade sobre a morte. Este tema é importante ser estudado porque existem diversas ideias a respeito desse assunto. Quando falamos sobre a morte, nos vem à mente perguntas como: o que acontece com uma pessoa após a morte? Ou para onde vai a pessoa após morrer? Essas perguntas possuem diversas respostas de acordo com as crenças existentes hoje. E por haver diversas crenças, aumenta a insegurança e a dúvida no coração de cada indivíduo. Mas será que existe resposta para estas perguntas? O que a Bíblia realmente diz sobre o tema? Para entender sobre o assunto, primeiro precisamos entender como o homem foi formado. Para isso, vamos usar o texto de Gênesis capítulo 2, verso 7. O texto diz: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis capítulo 2, verso 7. Neste texto, após Deus soprar o fôlego de vida nas narinas do corpo, formado a partir do barro, o homem passou a ser alma vivente. É importante entendermos o que é a alma. O que a Bíblia diz a respeito? Usaremos o texto de Deuteronômio capítulo 10, verso 22 para responder. O texto diz: Com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Deuteronômio capítulo 10, verso 22. A palavra alma aparece na Bíblia aproximadamente 1.600 vezes e nenhuma delas se refere a uma entidade fora do corpo. Portanto, a alma é a união do corpo físico com o fôlego de vida dado por Deus. Ou seja, a pessoa viva é uma alma. Agora que já sabemos a respeito da alma, podemos responder o que acontece quando uma pessoa morre. E para responder essa pergunta, vamos dividi-la em outras duas perguntas. O que acontece com o corpo físico após a morte? E o que ocorre com o fôlego de vida? Para isso, usaremos o texto em Eclesiastes capítulo 12, verso 7. Está escrito: Pois então o pó voltará à terra e o espírito voltará a Deus, que o deu. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Agora, para responder à pergunta o que acontece com a pessoa após morrer, devemos usar os textos de Eclesiastes, capítulo 9, verso 5 e verso 10. O texto diz: Os vivos, pelo menos, sabem que vão morrer, mas os mortos nada sabem. Já não têm recompensas para receber e caem no esquecimento. Tudo o que fizer, faça bem feito,
pois quando descer à sepultura, não haverá trabalho, nem planos, nem conhecimento, nem sabedoria. Eclesiastes 9, verso 5 e verso 10. Não é possível ver ou falar com alguém que já morreu. Quando casos assim ocorrem, não são verdadeiras pessoas que falam, mas Satanás que ali está, de acordo com 2 Coríntios capítulo 11, verso 13. A Bíblia nos mostra que os mortos não praticam nenhum tipo de atividade e permanecem em estado de inconsciência. Isso nos faz pensar: existe esperança para aqueles que morreram? A resposta é sim. E está em Cristo, que é o único que possui a imortalidade, de acordo com 1 Timóteo, capítulo 6, verso 16. Sendo assim, veja como Jesus considera a morte usando o texto de João, capítulo 11, dos versos 11 ao 14. Está escrito: E acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, é porque logo vai melhorar. Pensavam que Jesus falava apenas do repouso do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. Então ele disse claramente: Lázaro está morto. João capítulo 11, dos versos 11 ao 14. Jesus usou uma metáfora considerando a morte como um sono para nos dar esperança de que um dia tudo isso terminará e iremos para um lugar onde não haverá mais morte. Mas para chegarmos a esse momento, precisamos saber até quando os mortos permanecerão nesse estado de sono na sepultura. Responderemos essa pergunta com o texto de João capítulo 5, versos 28 e 29. Está escrito: Não fiquem tão surpresos. Na verdade, vem o tempo em que todos os mortos ouvirão em seus túmulos a voz do Filho de Deus e ressuscitarão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para terem vida eterna, e aqueles que continuaram a fazer o mal ressuscitarão para serem julgados. João capítulo 5, verso 28 e 29. Para encerrarmos nosso estudo, gostaria de lhe perguntar se compreendeu que a alma é a junção do corpo físico com o fôlego de vida dado por Deus e que, ao morrer, permanecemos na sepultura, onde não há mais pensamento nem obra alguma, e que, para os que creem e aceitam a Cristo como Salvador, existe esperança de um dia ressuscitar e viver eternamente num lugar preparado por Deus. Você que respondeu sim, eu louvo a Deus por sua vida e oro a Deus para que Ele te direcione da melhor forma a toda a verdade. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Caso tenha ficado alguma dúvida ou gostaria de saber mais a respeito desse assunto, deixe sua mensagem ou entre em contato conosco. Deus abençoe todos e continue orando por mim, que eu continuo orando por você. Até mais.